Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dizei ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita? Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirei de volta a tua vida. E quem ficará? E para quem ficará? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja é tão rica, né? Tantos santos, e este padre que vos fala escolheu celebrar São Paulo da Cruz, um dos presbíteros, né? Porque desde ontem eu estava vendo a leitura do ofício e é algo que nós cristãos sabemos, mas não queremos tanto viver, que é a cruz. É próprio, né? Parece que do ser humano ter uma repulsa da cruz. Então, eu escolhi, né, celebrar São Paulo da Cruz, porque a cruz é algo que nós deveríamos meditar constantemente, porque para fazer com que a nossa vontade seja ali unida à vontade de Jesus, né? Então, poderia ser celebrado, né, como alguns estavam esperando, São Pedro de Alcântara, né, o grande diretor de Santa Teresa, mas pelo fato da igreja ser tão bela, esse padre resolveu celebrar São Paulo da Cruz, um presbítero. Então, desde já, rezemos pelos padres. São Paulo da Cruz, um presbítero, interceda também por todos os padres que deveriam ser ali unidos à cruz de Jesus. Então, São Paulo da Cruz, né? São Paulo ainda, né, teve uma boa educação lá na Itália, se eu não me engano, na norte da Itália. E ele não tinha nenhuma pretensão de ser religioso, mas desejava desde criança ter uma vida virtuosa. E os seus pais ali sempre o ajudou a ter uma vida virtuosa. Desde criança, né, conta que ele, junto com os amiguinhos, fizeram meio que um pacto de desejar cada vez mais sofrer, não somente sofrer, mas para amar Jesus. E eles assim o fizeram. Continuou tudo, né? E, se eu não me engano, lá pelos seus 26 anos, aproximadamente, ele teve um grande desejo
de ensinar aos fiéis o amor à cruz, o desejo de viver a cruz. Isto, um homem que era tão apaixonado, não só desejoso de virtude, mas queria viver aquela grande dádiva que fez com que todos os santos se tornassem santo, amando a paixão de Jesus. Tanto que depois que foi fundado os passionistas, né, a grande santa, né, passionista Santa Gema Galgani, que tem gente que tem até medo, né, mas o tão grande amor daquela mulher para com nosso Senhor, para com a cruz de Cristo. Então, ele fez, né, queria ensinar o povo o valor da cruz, ensinando, né, e pediu para o bispo, e o bispo deixou, tanto que colocou um hábito nele. Então, o hábito, depois da comunidade, da congregação dos passionistas, é um hábito preto, com a cruz branca, e ele saía pregando, pregando o Evangelho, pregando, ensinando as pessoas o valor da cruz de Cristo, sempre segurando uma cruz. Foi por causa disso que ele recebeu o nome de Paulo da Cruz, São Paulo da Cruz. E fez com que várias pessoas se convertessem, porque a sua vida não era somente o falar, né? Porque, como nós vimos semana passada, Jesus que batia nos fariseus, brigava com os fariseus, porque não adiantava falar e não viver aquilo que estava se falando. São Paulo tinha uma vida austera, rezava, fazia jejum e se unia constantemente à cruz de Cristo. Depois, né, algumas pessoas ajuntaram-se a ele, tanto que depois o Papa decidiu fundar ali, né, aceitou os noviços dele e fizeram a comunidade, que é os passionistas, né? Como eu já falei, uma das grandes santas, né, dos passionistas, Santa Gema. Mas para isso não ser, né, somente algo de conhecimento, eu gostaria de utilizar da leitura do ofício, né, da carta dele, de São Paulo da Cruz, né, para colocarmos, para meditarmos e rezarmos um pouco mais. Ele diz, são 2 pontos que eu gostaria de ler e comentar, né? Primeira coisa, ele diz: coisa excelente e muito santa é pensar e meditar sobre a paixão de nosso Senhor. Lembremos ontem, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quantos de nós não queremos meditar a paixão de Jesus? A tradição cristã coloca-se para meditar a paixão de Jesus na Via Sacra, nas sextas, né? Alguns também fazem a Passio Domini, de meditar a paixão de Jesus na quinta, mas quanto seria frutuoso para nós meditarmos todos os dias a paixão de Jesus. Ele diz: coisa excelente e muito santa é pensar e meditar sobre a paixão do Senhor, pois por este caminho chegamos à união com Deus. Não tem outro caminho, né? Não estou procurando nenhuma satisfação. É a união com Deus. Nessa escola tão santa, aprende-se a verdadeira sabedoria. Foi aí que todos os santos estudaram. Então, aqueles que desejam uma vida de santidade não tem como ser santo sem não passar pela cruz. Todos aqueles que foram santos tiveram que passar pela cruz. Quando, pois, a cruz de nosso Senhor, do bom Jesus, lançar raízes dentro do nosso coração, aprofundar, né? Então eu cantarei: seja sofrer e não morrer, seja sofrer ou morrer, seja ainda melhor, nem sofrer nem morrer, apenas a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus
se manifesta diariamente com pequenas cruzes na nossa vida. E aí vem o segundo ponto que ele vai colocando mais concretamente. Sede, portanto, constante na prática de todas as virtudes. Não é só seguir Jesus na cruz, tem que ser constante em todas as virtudes, imitando de modo particular o suave Jesus, que padece, porque isto é o cume de todo o amor. Observemos que ele não está procurando o sofrimento, ele está procurando o verdadeiro amor, que não é sentimento nenhum, o verdadeiro amor, que é a cruz de Jesus. Procedei de modo que todos reconheçam que trazeis não só dentro do seu coração a cruz de Jesus, mas ao ponto que as pessoas consigam ver Jesus crucificado na sua face, que consiga ver Jesus crucificado nos seus atos, que consiga ver o Cristo crucificado por amor nas nossas ações. É um escândalo para nós, porque muitas vezes nós queremos viver a paixão de Jesus dentro do nosso coração, e não só nos nossos atos. E aí nós vamos, de certa forma, sendo um pouco de fariseus, de não demonstrar a paixão de Jesus na minha vida. Quem está interiormente unido ao Filho de Deus vivo, revela no exterior a imagem pelo qual o contínuo exercício da virtude heróica, principalmente pela paciência. E aqui vem, quando nós, para aplicar concretamente a paixão de Jesus, porque a nossa vontade é de não assumir as coisas, é de fugir e não ser paciente com as coisas que acontecem. A paciência, cheio de força, que nem em segredo, nem em público se queixa. Quantos de nós não estamos querendo ser paciente com as coisas que estão nos acontecendo? Seja coisas pequenas, seja coisa de alguém que bate no nosso calo, alguém que é tão difícil de conviver, seja alguém dentro de casa, que é tão difícil amar concretamente aquela pessoa. São Paulo da Cruz quer nos ensinar o verdadeiro amor, como todos os santos sempre nos ensinaram. Como São Pedro de Alcântara, que foi o grande mestre da grande Santa Teresa, que ensinou a oração, e não só a oração, mas procurava o amor a Deus. A cruz, meus irmãos, não deveria ser escândalo, não deveria ser algo que nós fugíssemos dela, mas deveria ser algo que nós gravássemos no nosso coração, deveria ser algo que nós amássemos concretamente todos os dias e meditar, porque ali, se nós queremos viver de amor, ali está o puro amor de Deus. O Evangelho nos mostra o que adianta ganhar tudo aqui na terra, se um dia nosso Senhor vai pedir. O que adianta de nós adquirir tudo aqui, se o nosso coração não quer o amor, não quer se unir àquele que um dia nós teremos no céu? Busquemos desde já, aqui na terra, o verdadeiro amor, para que no céu nos unamos perfeitamente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.